conceito do VUCA, essa coisa do volátil ambíguo, o mundo tem uma interferência. Aí é só um termo a mais para mudar. Parece que é uma interferência, porque... Sabe, acho que a gente deve falar, né? Só desativar o som para testar. Eu estava escutando, eu acho que é a interferência da Cris, uma fala de uma conferência, alguma coisa assim. Fechei todo mundo, tá, gente? Mas aí vocês ficam à vontade para abrir o microfone. Boa tarde, pessoal. Hoje é 19/12/2020, às 17h05. Estamos aqui para fazer a nossa jornada de encontro de estudos humanistas, uma sequência de 3 artigos sobre Foucault e Merleau-Ponty, né? Hoje a gente vai trabalhar corpo em Foucault e Merleau-Ponty. Antes de tudo, eu queria informar que o projeto de extensão foi aprovado pela reitoria da extensão, e só pediram para mudar a categoria de projeto para evento, que o evento já garante certificado, né? É mais fácil, administrativamente, produzir certificado. Então, eu vou ter que fazer esse novo registro, né? Mas, assim, já foi aprovado. Estamos em novembro, né? Acho que a gente vai ter um período de recesso em dezembro, certamente. A gente tem que pensar o desenho do nosso grupo de encontro, no sentido mais perspectivo. A gente tem essas 3 semanas, que é 19, 26 e a primeira semana de dezembro, e aí depois a gente vê se a gente abre um período de recesso, né, e retoma Vê se vocês querem mais alguns textos, ou se é mais adequado, queria que vocês pensassem. Essa semana, se a gente abre mais alguns textos, ou se a gente já retoma lá em janeiro, meados de fevereiro, já um projeto, né, oficial, né? Levando-se em conta que a gente tem... Eu estava dando uma olhada, se não me engano, a gente tem 35 vídeos no nosso grupo, né? A gente tem feito uma jornada interessante, uma galera assíncrona e outra assíncrona, né? E hoje a gente vai ter a Gabriela, que vai me dar a honra de fazer uma facilitação de um texto que eu escrevi sobre corpo e alma em Foucault e Merleau-Ponty. Deixa eu falar direitinho o texto, para quem está assíncrono. Quem quiser, o texto é Corpos Invasivos e Violentos, Subjetivação e Incorporação dos Sentidos em Foucault e Merleau-Ponty. Corpos Invasivos e Violentos, Subjetivação e Incorporação dos Sentidos em Foucault e Merleau-Ponty, que eu publiquei na revista Mal-Estar e Subjetividade, volume 7, tá, gente? Mas hoje em dia, colocando o nome, já Fernando de Almeida Silveira, Corpos Invasivos e Violentos, vocês vão localizar. Eu estou aqui com o artigo em aberto, né, e eu vou compartilhar com vocês. Imagino que vários de vocês já devem ter dado uma olhada, mas eu estou deixando aqui o link do artigo para quem quiser abrir agora, acompanhar. Então, aguardemos as novidades. Já foi oficializado o projeto de extensão para a gente estudar Ser e Tempo, e depois estudar Vigiar e Punir, Ser e Tempo do Heidegger, depois estudar Vigiar e Punir do Foucault. Já foi oficializado, agora eu vou ver os trâmites. Eu acho que, como o Natal está aqui às portas, vamos ver se a gente consegue... É mais provável que comece no começo do ano, né, gente? Certo? Não tem sentido a gente começar um projeto e ter Natal no meio, né? Eu acho meio complicado, né? Inclusive né, tem recesso escolar, enfim, tem várias coisas. Mas a gente vai amadurecendo a ideia. Reforço, peço para vocês pensarem se esses 3 artigos é uma primeira etapa de projeto piloto finalizada, se vocês querem ter mais uns 2 ou 3 encontros, com o horizonte da gente retomar já o projeto oficial em 2021, tá? Vamos pensando essa semana. Com vocês, a facilitação magistral da Gabriela. Obrigada, professor, pelo magistral de sempre. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, que eu fiz alguns slides para ir ilustrando, né, alguns pontos do artigo.
Tá aparecendo aí para vocês? Pegando tudo que... Deixa eu só deixar aqui a minha câmera. Opa. Bem, eu vou falar sobre o artigo que o professor Fernando escreveu, e o tema é Corpos invasivos e violentos, subjetivação e incorporação dos sentidos em Foucault e Merleau-Ponty. E para mim é um desafio bastante grande, né, por ser um artigo escrito, né, pelo professor, e também foi o primeiro contato que eu tive com alguns conceitos também de Foucault e Merleau-Ponty, então espero conseguir aí passar da forma mais genuína, enfim, né, até professor, se quiser pontuar, ou enfim, comentar, né? Enfim, fique totalmente à vontade, tá bom? Essa parte eu fiz um resumo, na verdade, no início do artigo já tem o resumo do que comenta. Eu tentei resumir um pouco, mas, enfim, aqui está bem sintetizado, né, sobre o que o artigo fala. Então, basicamente, vai ser falado sobre o conceito de corpo, né, de Foucault e Merleau-Ponty, as diferenças entre esses dois autores com relação a esse conceito. Então, para Foucault, ele traz um conceito de corpo enredado, que é submetido aos embates das forças, dos poderes saberes, que aí a gente vai falar um pouquinho no próximo slide. E Merleau-Ponty, ele já traz um conceito diferente, que é o do corpo geminado, de uma experiência sensível. Então, ao contrário de Foucault, Merleau-Ponty, ele não se limita à questão de significados históricos e culturais, né? Para ele, o corpo é uma abertura do ser, então é algo um pouco mais além, vamos assim dizer. Então, a pesquisa ela tem um foco na concepção Foucaultiana, que seria do corpo enredado, e aí ele analisa justamente o ponto de vista de Merleau-Ponty com relação à experiência sensível, que se define como o ato violento no extravasamento das percepções, a partir do exemplo da correlação entre sono e vigília. Então, ele traz esse conceito aí de sono e vigília para exemplificar essa situação. No processo de encarnação e deslocamento dos sentidos do sujeito da experiência fenomênica. E somente Merleau-Ponty é que propõe uma articulação, tanto entre enredamento quanto com relação ao corpo germinado. Bem, aí eu achei interessante trazer a definição dos dois com relação ao corpo para a gente fazer um comparativo e ficar um pouco mais ilustrativo. O corpo Foucaultiano, para Foucault, o corpo é uma peça numa trama de articulações de saberes e de poderes. E aí tem o termo que ele usa, que é a microfísica do poder. Então, acho que para a gente entender exatamente o que seriam esses saberes e poderes, é interessante falar um pouquinho sobre a microfísica do poder. Geralmente, a gente pensa que o poder, né, a gente já pensa nas grandes corporações, né, seja as empresas, o governo, a igreja, como instituições que detêm o poder. Mas para Foucault, o poder não está só nessas grandes corporações, o poder ele está em todo lugar. O poder é uma espécie de rede que transcende os indivíduos, que de certa forma conecta os indivíduos. Mas, na verdade, o poder não está exatamente no indivíduo em si, ele está nessa rede. E essa rede é justamente os saberes, os discursos que esses indivíduos têm e que eles defendem. Então, na verdade, esse grupo, né, ele se mantém através dessa rede, ele se mantém coeso por conta dos seus discursos. Então, a gente tem um grupo que tem uma ideia específica, né, radical, enfim, um exemplo.
Então, eles se mantêm juntos e, de certa forma, fortalecidos e poderosos porque eles são coesos naquilo que eles defendem, o discurso deles é coeso. Então, Foucault acredita que para controlar uma população, a gente precisa controlar justamente esses micropoderes, que seria, na verdade, o cotidiano, os hábitos, a maneira de pensar das pessoas. Então, Foucault ele vai justamente investigar os sentimentos, o amor, a consciência, os instintos, né? Porque, na verdade, para ele, tudo isso são articulações que aí utilizam o corpo como seu alvo ou como o seu começo. Então, o corpo, para Foucault, na verdade, é uma peça no meio dessa articulação entre saberes e poderes, né? É uma superfície de inscrição dos acontecimentos. Então, me parece que é um corpo mais passivo, né? Ele está sujeito, ele está no meio dessa articulação de poderes. Já para Merleau-Ponty, o corpo é o ponto de apoio de percepções e de sensações na expressão da existência do indivíduo. Para Merleau-Ponty, o corpo é o veículo do ser. Eu achei bem interessante essa fala, bem profunda, né? O corpo como veículo do ser. Através do nosso corpo é que a gente tem esse contato, né, com os sentidos, que nós temos esses vínculos com o mundo, seja com as pessoas, com as coisas, e justamente a intensidade desses sentidos, dessa percepção, ela está sempre mudando, e consequentemente a intensidade dos nossos vínculos muda também. E isso, claro, vai depender muito da abertura desse corpo para o mundo e para as coisas, porque nós podemos nos abrir, né, para as coisas ou nos fechar também. Então, para Merleau-Ponty, o corpo é a forma escondida do ser próprio, né, seria o seu veículo. Me parece um sujeito, né, vamos dizer, um corpo mais ativo, assim, fazendo uma comparação entre os dois. Para Foucault, o corpo é atingido pelo poder e marcado pela história, e já para Merleau-Ponty é o contrário. O corpo ele não se limita, né, aos significados históricos e culturais, porque para Merleau-Ponty o corpo ele não é um objeto passivo, né, que ele está sujeito ali às forças exteriores do mundo. O corpo ele tem um caráter desviante, né? O corpo ele não se rompe do mundo, mas ele tem essa característica de abertura, de fechamento, né? Foucault traz o conceito de corpo enredado, e é esse corpo que está nessa rede de articulações, né, que eu comentei, ele é interpenetrado pela história, pelo poder. E aí, Merleau-Ponty traz o conceito de corpo geminado, que é justamente esse corpo que sofre esse deslocamento dos sentidos. É o corpo que ele está aberto à experiência sensível. E aí, quando se fala em experiência sensível, não seria somente física, mas é uma certa comunhão mesmo com o mundo. E ele também traz esse conceito de corpo enredado. E aqui tem duas passagens que eu achei muito interessantes dos dois, que eu acho que é uma forma de ilustrar as diferenças entre os pensamentos. Para Merleau-Ponty, né, ele escreveu, o corpo é o veículo do ser no mundo. Meu corpo é o pivô do mundo. Sei que os objetos têm várias faces, porque eu poderia fazer a volta em torno deles. E neste sentido, tenho consciência do mundo por meio do meu corpo. E já para Foucault, a alma, efeito e instrumento de uma anatomia política. A alma, prisão do corpo. Então, para Merleau-Ponty, o corpo é algo que ele se conecta com o mundo, mas parece que ele tem essa subjetividade. E já para Foucault, o corpo parece uma espécie de aprisionamento, é algo que
é afetado pela sociedade, pela história. Na verdade, o corpo acaba sendo um instrumento, né, dos saberes, do poder. Então, me passa muito essa ideia de passividade. Deixa eu só colaborar com a fala da Gabriela. Só, ou então, não interromper, porque o autor está aqui presente, né? Então a gente vai compondo junto, né? Por favor, professor, fique à vontade. Só vamos assim dizer uma coisa. O Foucault, ele parte do pressuposto de criar uma história sem sujeito. Justamente porque ele faz a crítica do surgimento do homem como produção de saberes, né? O homem moderno, um homem que pensa, um homem que fala, um homem de desejo. Ele diz que tudo isso são criações da modernidade na produção de um certo assujeitamento dos indivíduos diante de múltiplos saberes, né? Então, assim, é muito diferente da gente partir de um autor que parte de uma genealogia, por isso é genealogia, como o homem é produzido, enquanto sujeito de saber, né? Como ele é produzido. É diferente do professor dele, que foi Merleau-Ponty, que estudava a subjetividade do homem a partir da percepção, a partir da fenomenologia, a partir do fenômeno. Enquanto Foucault enquanto Merleau-Ponty parte de um sujeito existente, que existe uma estrutura de percepção a ser estudada, o Foucault ele vai fazer uma história sem sujeito, ele vai mostrar a genealogia dos discursos e dos saberes. E é bom, assim, só a gente cuidar assim, só com uma palavra, não é que o homem ele é passivo para Foucault, ele vai mostrar os processos de assujeitamento, né? Como a gente é sujeitado pelos padrões de normalidade, como a gente é sujeitado pelos padrões de demografia, como a gente é sujeitado pelos processos de patologização da loucura, né? Como discursos que se cravam sobre os nossos corpos e a gente passa a se reconhecer como louco, como normal, como pessoa provida de uma determinada sexualidade, porque tudo isso para Foucault, são produções discursivas e de saberes e de poderes, dependendo da fase que ele estuda, né? Então, são dois enfoques epistêmicos diferentes. Um que parte de um sujeito perceptual e outro que mostra os processos de construção da subjetividade, né? Enfim, né? E a partir, principalmente quando eu falo os termos corpo enredado e corpo em brotamento, fui eu que coloquei para analisar esses autores, o corpo nesses autores, são termos meus, né, que eu identifiquei na minha pesquisa, e as questões de corpo que estão principalmente em Foucault é a partir dos estudos que ele faz do Nietzsche, tá? Ele se apropria do Nietzsche e parte de algumas pressuposições que estão nos estudos que o Foucault faz do Nietzsche, tá? Tá, parceira, Gabriela? Tudo bem? Legal. Ô, professor, aproveitando, quando a gente fala em assujeitamento, é como se fosse uma influência do mundo sobre esse homem? A gente poderia falar como usar esse termo, influência? Tá. Então aí vamos até colocar assim, isso também compõe com o começo da tua fala, quando você falou. O Foucault ele faz uma história sem sujeito, e não é que assim, um grupo vai querer fazer uma dominação sobre outro grupo. Ele fala que as questões de sujeitos individuais ou de pessoas que estão numa situação de poder ou estão fora dela, isso são jogos transitórios, né? Não é questão de personificar. Ele fala que existem relações de forças na qual o indivíduo pode estar numa situação de poder no momento e passa um outro momento, ele já saiu, ou macro momentos, pode demorar séculos, né? Para sair de um certo arranjo de poder para entrar em outro, né? Enfim, esse assujeitamento é a produção da subjetividade. Tem dois mecanismos. Tem um deles que é você ser sujeito de um saber, né? Sujeito, por exemplo, de um saber psicológico, de um saber psiquiátrico, de um saber econômico, um saber demográfico. Você é um elemento dentro desse jogo de saberes que se embatem na história, de um sujeito religioso, de um sujeito evangélico, de um sujeito católico. Então, essas produções de subjetividade. A gente é sujeito de um saber, seja ele científico ou pré-científico, mas a gente está nesse emaranhado, né? Nessa rede de discursos que nos atravessam. Esse é um sentido do sujeito.
O outro sentido é do sentido de assujeitamento, quando a nossa identidade fica cristalizada ao redor de um discurso. Aí você se vê como sujeito de pecado, ou como sujeito de normalidade, a pessoa fica obcecada em ser normal, né? Entendeu? Estou dando alguns exemplos assim só para ilustrar. Então, aí é um assujeitamento que, na verdade, é uma cristalização da identidade, onde você se fixa numa identidade que um certo discurso, um certo saber fala de você, tá? Isso é um embate, tá, gente? Isso não é, a passividade não é que você está entregue, não, você está num embate. Quando te dizem que você é anormal, que você é filho de Deus ou filho do diabo, que você tem uma sexualidade X ou Y, isso gera uma resistência, tem processo de resistência aí. Mas realmente existem algumas incitações de certos saberes que querem te formatar, né? E você vai resistir, inclusive, a partir do seu próprio corpo, né? É uma tentativa, como está no artigo, uma tentativa de submeter, né? De dominar o sujeito a partir de certos discursos. Você põe a mão naquela cumbuca, de que você é louco, esquizofrênico, e aí você vai gravitar a tua vida ao redor de que você é louco, esquizofrênico, psicótico, enfim, né? Que você é marginal, que você é criminoso, enfim, tem vários discursos que se cravam, né? Que a intenção é cravar sobre os corpos numa intencionalidade sem sujeito, entendeu? Isso que é difícil pensar o Foucault por causa disso. Não é um poder central que quer se submeter, é uma rede, né? Uma rede de embates que está o tempo inteiro se articulando. A gente vê no Brasil, então, que é um país volátil, né? Um momento está a esquerda no poder, depois vem um discurso fascista, e aí tem deslocamento de força. Acaba de ter uma eleição que tem um esvaziamento dos candidatos fascistas, né? E que tem uma emergência, às vezes, de outras forças. Esse jogo instável, né? Essa relação de forças instável, que é o tema do Foucault, né? Na produção do sujeito. Né? Não sei se eu respondi a tua questão, Gabriela. Sim, muito bem respondida. Muito interessante. E a questão do poder como é o discurso, né? A gente vê isso muito na política o tempo inteiro, né? O discurso é muito forte. E, bem, e aí a gente entra na parte que seria o encontro e deslocamento invasivo na enunciação do corpo vivido em Merleau-Ponty. E aí traz esse conceito, né, de corpo e de mundo. Existe um vínculo, né, entre o corpo e o mundo. Então, o nosso corpo ele está sempre aberto ao mundo e e essa é uma relação conascente e imbricada, né? Tem essa união que acaba por se une de uma forma que pode até se infundir, né, um com o outro. E visto que o corpo ele é o veículo do nosso ser e o nosso ser e o mundo eles se dão nesse mesmo instante, né? Esse vínculo, pensando numa visão mais fenomenológica. O corpo próprio é uma instância de brotamento e o brotamento ele seria o deslocamento dos sentidos do sujeito. Então, quando existe esse vínculo entre o corpo e o mundo, esse vínculo, obviamente, ele tem uma certa intensidade, e isso pode mudar conforme os deslocamentos desses sentidos, né? E dentro disso, inclui-se a experiência perceptiva e também os saberes cotidianos e científicos também. E, bem, aí continuando nessa mesma etapa, a gente tem o conceito de corporeidade, né, que seria a capacidade do indivíduo de sentir e utilizar o corpo como ferramenta de manifestação e de interação com o mundo. E essa corporeidade, ele tem esse caráter, né, de brotamento, essa modificação da intensidade dos vínculos. E esse brotar seria uma espécie de invasão, né? Quando acontece esse extravasamento e transbordamento de percepções. A invasão seria algo que se atualiza, né? A cada momento de maneira repentina. E uma vez que há essa mudança, né? Que essas
esse transbordamento, esse extravasamento acontece, e pode haver aí um caráter de violência. E aí é usado no artigo também uma analogia com relação ao estado de vigília e o estado de sono. Acredito que nessa parte seja com relação à parte de transbordamento dos sentidos do sujeito, que acaba acontecendo entre esses dois estados, né? E aí a parte de sono e vigília, eu acabei copiando o próprio texto, né? Talvez para ficar mais ilustrativo. O sono vem quando uma certa atitude voluntária, repentinamente, recebe do exterior a confirmação que ela esperava. Eu respirava lenta e profundamente para chamar o sono, e, repentinamente, disseria que minha boca se comunica com algum imenso pulmão exterior, que chama e detém minha respiração. Um certo ritmo respiratório, há pouco desejado por mim, torna-se meu próprio ser, e o sono, até ali visado enquanto significação, repentinamente se faz situação. Da mesma maneira, dou ouvidos ou olho à espera de uma sensação, e repentinamente o sensível toma meu ouvido ou meu olhar. Eu entrego uma parte de meu corpo ou meu corpo inteiro a essa maneira de vibrar e de preencher o espaço, que é o azul ou o vermelho. Repete, Gabriela, é muito bonito. Repete para a gente. Vou repetir, professor. O sono vem quando uma certa atitude voluntária, repentinamente, recebe do exterior a confirmação que ela esperava. Eu respirava lenta e profundamente para chamar o sono, e, repentinamente, dir-se-ia que minha boca se comunica com algum imenso pulmão exterior, que chama e detém minha respiração. Um certo ritmo respiratório, há pouco desejado por mim, torna-se meu próprio ser, e o sono, até ali visado enquanto significação, repentinamente se faz situação. Da mesma maneira, dou ouvidos ou olho à espera de uma sensação, e, repentinamente, o sensível toma meu ouvido ou meu olhar. Eu entrego uma parte de meu corpo ou meu corpo inteiro a essa maneira de vibrar e de preencher o espaço, que é o azul ou o vermelho. E aí eu grifei, na verdade eu que grifei essas partes em azul, com relação, deixa eu ver aqui que eu fiz algumas anotações. Nesse texto, o sujeito ele está num estado de vigília e o sono para ele é só uma significação. E aí tem essa parte quando ele diz que ele diz que a boca se comunica com algum imenso pulmão exterior que ele chama e detém dele a respiração. Essa seria, na verdade, a representação do mundo. E quando o sono ele deixa de ser uma significação e ele se faz situação, a partir daí existe o caráter conciliatório. Então existe esse encontro do ser com o mundo. Então é um pouco difícil explicar, é como se o pulmão fosse essa representação externa e houvesse essa comunhão, né, entre quando ele diz há um certo ritmo respiratório, há pouco desejado por mim, e torna-se meu próprio ser, e o sono faz situação, é como se fosse uma comunhão, né, entre esse ser e o sono. E tem essa parte final, eu entrego uma parte de meu corpo, ou meu corpo inteiro, a essa maneira de vibrar e de preencher o espaço. Então, eu consegui visualizar talvez essa experiência sensível, né? É muito mais do que a questão física, mas é uma espécie mesmo de comunhão, né? O sujeito, ele foi preenchido.
Eu acho interessante, compondo contigo, né, gente? Quando o Merleau-Ponty coloca essas coisas, ele dissolve na cabeça da gente categorias, né? De que existe sono e vigília, ou quando ali embaixo ele fala de azul e de vermelho, e aí que tem esse transbordamento dos sentidos, né? Isso, partindo-se do pressuposto que a fenomenologia é a descrição da experiência vivida, né? Então ele está descrevendo que não é que você está acordado e depois você dorme, né? Você é arrebatado, né, por uma certa presença sua no mundo, por esse pulmão exterior que te arrebata e que te lança para um sono, né? Quando você vê, você está dormindo. Quando você, em algum momento, quando você desperta, você dá conta que você dormiu, né? Entendeu? Ou quando você é arrebatado pelo azul, ou quando você é arrebatado pelo vermelho. Ele falou de duas situações aí. Falou de sono e de vigília e das cores, que de repente você olha, aquele sentido do azul, você está olhando agora para a tela, o sentido da tela está te arrebatando, está se apropriando de você. É nisso que fala de extravasamento de sentidos e até de uma certa violência. No texto tem uma parte lindíssima que ele fala do amor como violência, eu acho que a Gabriela vai destacar. Violência não é no sentido de abuso, é no sentido de que os sentidos nos arrebatam, né? Existe uma intensidade, existe um apelo, existe um deslocamento de sentidos que não é algo necessariamente pacífico. Você olhar para uma cor e ver o azul te invadindo dessa cor, ou o vermelho invadindo dessa cor, ou um som que te cativa, ou um som que te agride, né? É justamente esse movimento do encontro do ser no mundo, e que é um movimento que tem essa força, que brota junto, um momento no qual mundo e ser se encontram, embora e que esse encontro tem uma intensidade, né? Tem um deslocamento, né? É isso que a gente pode descrever fenomenicamente a questão da percepção. Uhum. E aí tem essa relação, né, entre sujeito e sensação, e aí seria o dormidor e o sono, né? O sono, ele passa de significação para ser realmente, para ser uma situação. Então, vamos dizer assim, algo que está acontecendo ali, algo real, né? Não está no plano de pensar no sono, mas ele está acontecendo de alguma maneira. E o pulmão do indivíduo, que seria o ser, e o pulmão exterior, o mundo, então traz essa questão de comunhão, né, com a experiência sensível. E ele, no final, faz uma analogia também com a evocação do sono como uma evocação que os fiéis fazem a Deus. Deslocamentos invasivos na correlação vigília, dormidor e sono. O corpo, ele é um ponto de apoio entre esses dois polos, né? O sono e a vigília. E isso pode acabar tendo um embate invasivo. Justamente porque pode fechar-se ao mundo, meu corpo é também aquilo que me abre ao mundo e nele me põe em situação. O nosso corpo, ele se abre e se fecha, né, em relação aos apelos perceptuais que acontecem a todo momento. E aí tem a questão da corporeidade, né, dessa abertura e fechamento com relação à percepção, e o caráter desviante, que é justamente pela corporeidade ter este caráter desviante, é o que permitiria que o corpo não fosse apenas um objeto passivo, assujeitado à incidência das forças exteriores do mundo, que foi justamente o que o professor estava comentando anteriormente. E esse desviar seria uma forma de manter essa subjetividade do sujeito. E aí existe, né, esse caráter violento na experiência perceptiva, justamente porque esse deslocamento, né, de percepção é algo que está acontecendo
a todo tempo, né? E, enfim, e como o professor comentou, né? É como se fosse um arrebatamento. Então, por isso esse caráter, essa expressão, né? Agressiva. Você entende, a gente sem caricatura de agressividade, né? O ato de caminhar um passo após o outro, né? Você se desloca, né? Um paladar, um alimento que você ingere, né? Isso vai te deslocar do sentido mais neutro da tua língua, né? Da tua percepção, né? Tem essa força desse deslocamento, né? E é justamente a frase muito. Só quero frisar uma coisa, gente. Merleau-Ponty é um autor poético, tá, gente? Não é um autor fácil. Eu acho mais fácil, por incrível que pareça, ler Foucault, que eu acho que a gente vive essa coisa pungente das relações de poder. Então, quando ele vai falar de normal, de sexualidade, de história da sexualidade, de vigilância, de violência, né? Como a gente está imerso nessas relações de poder, a gente consegue sentir na carne. Já o Merleau-Ponty, a gente sente na carne porque é o fenômeno do ser no mundo, mas ele é um poeta, tá, gente? Se a gente consegue ultrapassar a barreira da complexidade da escrita dele, ele vira um autor poético. É muito lindo ler Merleau-Ponty. E aí vem o amor como um ato violento ou invasivo. Então, para Merleau-Ponty, o amor é um encontro deslocador e invasivo. O sentido, ele é impregnado de força. Quando eu digo que eu conheço alguém ou que eu amo, eu viso, além de suas qualidades, um fundo inesgotável que pode fazer romper, um dia, a imagem que eu fiz dele. E a este preço que há para nós as coisas e os outros, não por ilusão, mas por um ato violento que é a própria percepção. Então, ele traz novamente... Fala de novo. Muito bonito. Quando eu digo que conheço, quando eu digo que eu conheço alguém ou que eu amo, eu viso, além de suas qualidades, um fundo inesgotável que pode fazer romper, um dia, a imagem que eu fiz dele. E a este preço que há para nós, as coisas e os outros, não por ilusão, mas por um ato violento que é a própria percepção. E nisso, Merleau-Ponty traz essa questão do equívoco, né? Que a experiência perceptiva, ela é um momento também de equívoco, né? Porque é onde há os desvios, onde há os encontros, e é justamente nesse caráter, né, desviante que a gente mantém a nossa subjetividade e esse contato conosco mesmo. E aqui embaixo tem outra frase, tem outro ponto. Se estamos em situação, estamos enredados. Não podemos ser transparentes para nós mesmos. E é preciso que nosso contato com nós mesmos só se faça no equívoco. Então, ele traz esse conceito de equívoco, né? Como desvios e encontros, que a partir disso a gente consegue esse contato conosco. E pensando em situação, eu acho que a questão do sono e vigília acaba ilustrando bem, né? O sono como uma significação e quando ele se consolida e quando ele nos arrebata, ele vira uma situação. E a partir desse arrebatamento, né, é que a gente acaba sendo enredado. Então, até professora, eu não sei se seria exatamente essa a colocação, né, para essa questão do amor. Mas acho que no amor acaba que a gente pode ter uma percepção talvez distorcida do que realmente as coisas são, e isso acaba nos deixando talvez enredados, né, numa situação enredados, onde a gente acaba não tendo esse contato com a gente. E aí esse momento de equívoco, né, de ter essa possibilidade de desviar, de encontrar, de sair desse enredamento, talvez nos leve a uma consciência, enfim,
fora dessa coisa deslocada, né? Eu não sei se deu para entender. Na verdade, eu nem sei se eu entendi o que eu falei, porque no fim eu misturei tudo aqui. Mas eu acho que é um pouco complicado o conceito, né? É porque quando eu penso em amor, eu penso que talvez a gente não esteja... A nossa percepção pode estar errada, sabe? Sobre alguma coisa. Eu vou colaborar, Gabriela e colegas. Assim, vamos primeiro falar do equívoco, tá, gente? A gente entende isso aqui. A gente está fazendo uma descrição da vida como ela aparece, que é fenomenologia, né? Da vida como se mostra, né? E a vida, ela é inacabamento, é algo opaco que não se abre 100%, não é algo cristalino, tem sempre alguma coisa torta, tem sempre alguma confusão, tem sempre algo inacabado, algo errado, equivocado, tá? Que os sentidos, eles vão se abrindo aos poucos, e nesse espaço de contato da pessoa, enquanto ser no mundo, com outras pessoas, com outras situações, uma relação que ao mesmo tempo que é encontro, mas é um encontro cheio de meio, meio de quina, meio quebrado, né? Não é uma coisa clara. Por isso que imagine a angústia do obsessivo que quer ter controle de tudo, né? O obsessivo é aquela pessoa que nega a fenomenologia da vida como aparece, que você não tem controle de tudo. A vida aparece a todo momento para a gente mesmo, a gente quer ter o controle de si, dos atos dos outros, das disposições no espaço e no tempo, quer ter controle de tudo, né? E quer que a vida seja, o obsessivo, ele quer que a vida seja cristalina, seja transparente, ela não é. A vida, ela se mostra aos poucos, de uma maneira descontínua, equivocada, recalcitrante, né? Instável, né? A fenomenologia é isso. A vida só se fecha cristalinamente na morte, que é onde você pode ter certeza. A vida enquanto fenômeno é incerteza e inacabamento. É isso que ele fala, a gente está enredado, no sentido de estar enredado num jogo que não se fecha, num jogo que não tem acabamento, num jogo que é recalcitrante, que é hesitante, que é conflitivo, entendeu? Essa é a dimensão fenomênica da vida, né? E que fazendo contraponto com o obsessivo, né? Que quer controlar tudo, né? Ele está contra, ele é anti-fenomenologia, né? Ele busca um ideário da vida, uma significação da vida pura, absoluta, e a vida é opaca. A vida é opaca, gente, ela não é clara, não é cristalina. Esse é um aspecto. O outro aspecto, a questão do amor, gente, imagina, a gente tem um campo fenomenal que é a presença da gente no mundo. Aí a gente está andando no mundo, de repente encontra um outro ser que te desloca do teu campo perceptual, você desloca a outra pessoa do campo perceptual para criar um outro campo perceptual de encontro que você não sabe se vai ter alguma... que realmente é um campo de incertezas, de incompletudes, de inacabamentos, entendeu? O amor é perceptualmente, fenomenicamente violento e invasivo enquanto deslocamento. Não estamos falando de abuso, não estamos falando de estupro, não estamos falando de atos criminais, a gente está falando de deslocamento de campos perceptuais. É uma violência de você ter um fluxo de uma certa presença que por si só já é equivocada, porque é desequilibrada, é instável, né? Essa é a descrição fenomênica. Além de você ter que dar conta da tua presença instável, recalcitrante, desequilibrada, chega um outro ser que vai te deslocar, deslocada do teu viés, do teu horizonte, né? É nesse sentido. Não estamos falando de abuso, de violência sexual, de violação, de estupro, não. É a percepção, é o deslocamento perceptual representado pelo amor, né? Deu para esclarecer, gente? E essa última parte, professor, quando fala sobre o criminoso, né? O criminoso não vê seu crime, o traidor não vê sua traição. É justamente esse momento de estar enredado, né? De estar talvez alienado, não sei, fora enfim, da realidade. Então acaba que não consegue ver, né? Não ter esse contato consigo mesmo. Não sei se seria esse caminho.
Gente, a questão assim, é que criminoso e traidor são categorias. Uhum. Quando cada indivíduo está vivendo essa experiência, ele está num espaço fenomênico pré-categorial, né? Quando você está mergulhado numa experiência, né? Seja uma experiência, digamos, mais eticamente construtiva ou eticamente destrutiva, você está vivendo essa experiência. Se você for pensar a categoria da experiência que você for viver, ou ter uma certeza da categorial antes da experiência, você não vive. Se você for esperar uma definição psicanalítica, psicológica, científica, doutrinária, religiosa, qualquer explicação econômica para você viver, você vai viver, você vai ser um ser esvaziado de sentido, né? Quando você está vivendo experiência, quando você está vivendo o seu amor, gente, você não está tendo uma experiência heterossexual, homossexual, bissexual, sabe, assexual. Você está vivendo o amor. Você não vai chegar para uma pessoa e vai dizer, você quer ter uma relação heterossexual, homossexual, bissexual com a pessoa. Você não chega categorial, você chega com os teus sentidos, né? Se depois o mundo vai te enquadrar em alguma categoria, tem aí que entra os processos de subjetivação do Foucault. Você sente, você percebe. O mundo, aí é que entra a dimensão originária da fenomenologia. Originária não é uma primeira manhã da humanidade. Originária é que o sentido ele não se reduz à linguagem. Ao contrário, é o sentido, na medida em que você está sentindo, você está elaborando ideias, conceitos a partir do que você sente, né? Então, o sentido ele é uma dimensão fundante, inclusive da linguagem, da racionalidade. Inclusive, você vive um sentido que pode ser um sentido que você vai matar uma pessoa, aí você vai... aí é que entra uma situação mais muito delicada, que tem um limiar ético, gente. Quando o criminoso está matando uma pessoa, naquele momento de emergência daquela experiência, necessariamente ele não está se vendo como criminoso. Entendeu? Ele está vivendo uma experiência que é pretética, né? O mundo que diz que ele é criminoso, é isso. Se uma pessoa está traindo outra, ele está vivendo uma experiência que depois vai ser categorizada como traição. Consegui explicar, Gabriel? Uhum, sim, ficou bem claro. E aí, já chegando perto do final, a aplicação das análises do corpo em Foucault e Merleau-Ponty na psicologia. Então, a gente consegue visualizar, depois todo o embasamento teórico, enfim, e revisão da bibliografia no artigo, o Merleau-Ponty e Foucault, enfim, como eles definem, né, a questão do corpo. Para Merleau-Ponty, tem o corpo germinado, corpo enredado, percepção e subjetivação, sustentação do corpo e algo desigual e fendido. E Foucault, ele foca justamente nesse corpo enredado, e os sentidos e as emoções que são expressos são recortes fragmentados da incidência dessas forças internas, e o corpo ele acaba sendo um produto do jogo histórico. E aí, com relação ao artigo, nesses pontos finais, né, ele menciona que não tem a intenção de estabelecer se um autor é superior ou inferior ao outro com relação aos que eles enunciaram. Mas sim, o artigo tem o intuito de dar uma abertura, né, de revisar os horizontes de cada autor e, inclusive, apontar futuros estudos. Articulando, né, enfim, tanto aí a filosofia e a psicologia. E aí acaba no final trazendo algumas indagações também para quem, né, está lendo. Estamos abordando o corpo enquanto germinação ou enredamento?
se as duas formas se encontram presentes em uma mesma discursividade, qual a sua combinação? E haveria outras formas de paisagens enunciativas do corpo e da alma em outros filósofos e psicólogos? Então, ficam essas indagações, essas perguntas para a gente refletir. E aí são as referências, que é o artigo do professor. E é isso, gente. E aí, pessoal? Deixa eu falar, tem umas falas aqui no chat, gente. Vamos ir para o chat. A Lisa diz, é lindo, mas traduz, Gabi. Gabi e Fernando, maravilhosos. Paula, que profundo. Vilmara, nossa, muito lindo. Paula, nossa, faz muito sentido. Cristiane, que bom que estou neste grupo aqui, que escuto, beleza, belíssimo. Grande escuta, professor. Cristiane põe uma interrogação, uma exclamação. Cris, esse deslocamento perceptual em relação aos termos violência e agressividade são incríveis, muito bom o ângulo. Lisa, maravilhoso, parabéns, Gabi. Paula, não quero que acabe, fale mais, professor. Cris, meus parabéns, Gabi. Parabéns, foi ótimo, Patrícia. Legal. A Cris, sensacional, adorei o artigo e a explanação. A gente já está aquecido por essas falas maravilhosas do nosso grupo. Enfim, vamos compartilhar, gente. É a primeira vez que a gente tem um autor de um artigo presente. Eu quero dar os parabéns para a Gabi. Muito, muito bom. E eu tenho que confessar que foi meio, para mim, foi um pouco difícil essa leitura. Não sei se eu estou destreinada. Achei bem erudita, assim, né? Tinham alguns termos que eu tive que reler várias vezes, e mesmo assim eu ficava com muitas dúvidas. Mas foi muito bom, porque eu tinha escrito várias dúvidas aqui, e com a explanação que vocês foram dando, já esclareceu todas. Nossa. Então, acho que não eram tão profundas assim, porque foi bem legal. Achei ótimo. Questões, mas alguém que leu, alguém o que achou da fala, o que despertou, né? A Paula está colocando uma coisa. Na questão de que o traidor não se vê como traidor, me ficou na cabeça que muitas vezes se faz coisas desse tipo, pensando exatamente nessa classificação, não sei se perdi parte do pensamento. A Paula, eu gosto muito do jeito que a Gabriela faz a apresentação, é gostoso. Faço coro. A Gabriela, ela tem uma elegância, ela tem uma arte de apresentar. Como todos, né? Muito peculiar. Todo mundo aqui fez a apresentação ótima. A peculiaridade da Gabriela é muito significativa. Mas assim, entenda, assim, eu acho que a questão, Karen, independente... Quem que colocou a questão? É a Karen. Eu acho que a questão, Karen, assim, não é uma questão da pessoa ter a consciência moral, não é uma questão de ter consciência moral de que é traidor, de que é delinquente, de que é assassino. A experiência, a pressuposição do Merleau-Ponty é que existe um espaço pré-tético, pré-categorial, pré-conceitual, no sentido de antes da concepção. É quando você está vivendo aquele momento. As vivências que a gente tem, elas são irredutíveis a categorias, é isso que ele quer dizer. Entendeu? Se você é muito categorial, você perde a pujança da experiência, entendeu? Então, assim, tá tudo bem, a pessoa pode saber que ela é que matar um feminicida, ele sabe, ele pode saber, ter a consciência moral e até jurídica, que se ele matar a mulher, ele está cometendo um crime. Mas naquele momento que ele está matando a mulher, a experiência dele é irredutível a uma categoria. E aí vai ter o esforço da lei de tentar categorizar o indivíduo dentro do Código Penal. Entendeu?
E a experiência de adequar o indivíduo ao Código Penal não dá conta do fenômeno do crime. Entendeu? É isso que o Merleau-Ponty está dizendo. Não tem nada que a gente viva, seja ético, moralmente construtivo ou destrutivo, que se reduza às categorias que o mundo criou. Entendeu? Qualquer coisa, teu prazer, tua dor, tua integridade, tua desintegridade, não se reduz ao que o mundo, ao que o mundo enquanto linguagem, né? Enquanto prosa, né? Vai dizer da gente. É isso que ele quer dizer. Né? Com certeza, tem muito criminoso que sabe, eu estou matando. Ela tem consciência linguística e cultural de que está matando. Mas o que o Merleau-Ponty está dizendo, a vivência de uma experiência não se reduz a categorias. Entendeu? E aí tem muita gente que é categorial, né? Que se enquadra num rótulozinho e não tem sentido nenhum naquilo que a pessoa vive, né? A Cris, professora, a Gabi, em certo momento, falou que profundo. Era relativo à alma aprisionar o corpo, pode falar um pouco sobre? Então, gente, a pressuposição do Foucault baseada em Nietzsche, ele inverte o Platão, né? O Platão, ele diz que a alma que é prisão do corpo, né? Que o corpo ele é uma matéria falível, decadente, cheia de desejos, e que existe uma parte da alma que é pura, transcendental, que é a essência de Deus no homem, que é uma fagulha de Deus, que faz a ponte do homem com o mundo dos absolutos, do amor eterno, da paz infinita, da justiça total, enfim, esse é o mundo das ideias do Platão. O Foucault ele vai dizer o contrário. Baseado em Nietzsche, né? Ele vai dizer que são os discursos da alma moderna que vão buscar incidir, dominar e aprisionar o corpo. O discurso que diz que você é criminoso, o discurso que diz que você é traidor, o discurso que diz que você tem uma sexualidade categorial XYZ, discurso que diz que você vai para o inferno, que você vai para o céu, entendeu? Que são discursos de almas, né? Que vão se cravar sobre o corpo, dominando o corpo, dizendo que você é pecador, que você é anormal, que você tem uma doença psicológica, né? A psicologia com todos os seus discursos normalizadores, a psiquiatria com todos os seus discursos normalizadores, enfim. Então ele vai dizer que a alma moderna, principalmente a partir da modernidade, nos 3 séculos, vai tentar exercer seu poder sobre o corpo, buscar um exercício, não é uma passividade. Vai incidir o tempo inteiro sobre você, tentando te quadricular, tentando cristalizar a tua identidade, né? E você pode aderir passivamente ou resistir, né? Tem gente que está entregue aos discursos da medicina, da psicologia, da psiquiatria, entendeu? Então é o oposto do Platão. Quem quiser ler com maior detalhamento, embora exista uma parte inspirada, a gente vai ler Corpo e Alma em Foucault, não, né? Quais são os outros, né? Não, deixa eu ver. Deixa eu lembrar dos... Peraí. Deixa eu lembrar... Não, a gente vai... Eu escrevi um artigo que não está na lista. Eu sugiro que vocês leiam Corpo e Alma em Foucault, Fernando de Almeida Silveira, que aí tem o detalhamento das pressuposições de corpo em Foucault. Eu fui uma pessoa que eu fiz mestrado, doutorado e pós-doc estudando Corpo e Alma em Foucault e Merleau-Ponty, tá? Enfim, né? Recomendo. É um dos meus... Tem artigos que eu acho que são ótimos. Esse é um dos artigos ótimos. O que mais, gente? O que vocês querem comentar? Que esse artigo despertou para você, seja para quem leu antes, para quem está acompanhando agora? Eu acho muito interessante essa visão do Merleau-Ponty, porque ele vê, vocês mesmos disseram, né, que ele é muito poético. E às vezes eu sinto que eu não vivo a minha vida muito assim, intensamente mergulhada na experiência, sabe? Assim, tipo, o azul que arrebata, os negócios assim, eu fico ouvindo, eu acho muito legal. Mas às vezes eu sinto que eu me prendo
palavra, não sei, tipo, igual que eu perguntei do criminoso, porque eu pensei assim, a pessoa que tá traindo, daí ela tá lá traindo, pensando, nossa, eu estou traindo, porque é uma coisa que eu muito faria, eu não estaria imersa na experiência de estar, sei lá, traindo, porque eu estaria pensando que eu tava traindo. Então, não sei, eu acho muito interessante, mas eu tenho uma certa dificuldade de entender esse arrebatamento do mundo, porque eu sinto que eu não vivo a vida tão intensamente. Mas esse é o ponto-chave, né, Karen? Mesmo que a pessoa tenha consciência da traição, tenha os seus preceitos morais, as suas culpas, etc. e tal, a experiência da traição não se reduz ao significado que a sociedade dá para ela, entendeu? Né? Uma coisa é ter o conceito de traição, mas cada pessoa que pode ser enquadrada como traição vai viver uma experiência que é irredutível e intransferível e que vai além da categoria, seja social, religiosa ou jurídica, do que a traição, entendeu? Todo mundo aqui, todos nós estamos olhando para essa tela. Cada um está vivendo a experiência de olhar a tela de um jeito. Nós somos videntes da tela. Se vier um categorizador, as pessoas que estão nessa sala são videntes de tela. Estamos olhando para uma tela. Mas a experiência que cada um está tendo de olhar a tela não se reduz ao rótulo videntes de tela. Você entendeu, Karen? Nós somos um encontro de estudos, mas cada um está percebendo o estudo a partir do seu referencial existencial. Entendeu? Isso é fenomenologia. O mundo não se reduz a categorias. Mesmo categorias mais ingênuas, videntes de tela. A gente está olhando uma tela, tá? Alguém pode dizer, vocês são videntes de tela, mas isso não dá conta de como cada um está aprendendo a experiência de estar diante de uma tela num encontro de estudos, entendeu? E aí que entra a resistência, né? Tem gente que resiste, eu diria que até a loucura, assim, em muitos casos, é a pessoa resistindo às categorias de normalidade que a sociedade oferece, a pessoa não se enquadra em lugar nenhum e é depositada num lugar à parte que ela não se enquadra. Há um contexto de linguagem, há um contexto de rituais sociais, há um contexto de interação, né? Ela vive um mundo perceptual dela, né? E o trabalho do fenomenólogo é buscar essa experiência vivida e dar e mostrar para o indivíduo que ele pode descrever essa experiência, se apropriar da experiência descrevendo-a, né? Queria comentar, professor, pelo menos foi a relação que eu fiz, né, dessa aula com o que eu trabalho com mindfulness, né? E o mindfulness, ele vai muito nesse caminho da gente ir para o sentir, para poder sair um pouco das definições que a gente criou, que foram criadas, né, e a partir do sentir você vai, pela experiência, fazer a sua história, né? Bem em termos, assim, genéricos, falando aqui, né? E ele está sendo muito usado justamente para trabalhar com depressão e ansiedade, para a gente poder sair desse excesso de pensar e de categorias, para poder se descobrir novamente pela experiência, que a gente está muito afastado, né, do sentir, como essa coisa violenta, ele usa também de um outro jeito, né, da criatividade, do explorar o mundo, mas é algo que realmente é uma perspectiva de cura até, né, quando a gente percebe que o quanto que a gente estava enquadrado, né. Sim. E só te dando uma dica, no Fenomenologia da Percepção, o Merleau-Ponty tem uma parte que ele fala só de meditação, tá? Eu tô tentando resgatar, eu fiz fichamento, não sei onde eu coloquei. Ele fala do indivíduo no estado de oração, de meditação, de elevação, e como isso é uma experiência intensamente corpórea. Né? Sim, ele vai questionar, né? Ele vai falar o papel do corpo
nisso que se chama de transcendência. Agora eu não sei onde é que está. Eu sei que eu li 20 anos atrás, eu fiquei tentando procurar depois, não achei. Tarefinha de detetive. Quem quiser, pega o Fenomenologia da Percepção e vai descobrir onde é que está. A Cris falou, Karen, legal escutar algo dessa forma, partilhou o modo de ser, obrigada. A Paula falou, posso no momento até ser vidente de tela, mas meu coração está vibrando aqui. Exatamente, Paula. A descrição da tua experiência não se reduz ao rótulo vidente de tela, né? A Lisa coloca, categorizar em todos os sentidos é, de certa forma, um assujeitamento, sim. Você criar um sujeito de racionalidade cartesiana pura, né? Eu, quando eu tinha 15 anos, estava sentindo um grande amor, eu virei assim, eu quero entender cientificamente o que eu estou sentindo. É claro que eu perdi muita oportunidade quando eu coloquei essa questão com 15 anos do ponto de vista categorial, né? Mas é um sujeito cartesiano, é um sujeito de purificação dos afetos, enfim, o afeto atrapalha, vai purificar. Isso é um sujeito historicamente constituído, né? Então, e essas formas de subjetivação é o tema do Foucault, né? Inclusive, a gente vai ver com mais detalhamento nos próximos encontros, que só dando um drops, né, vai mergulhar em 2 artigos do Foucault, um do ponto de vista da disciplina, que inclusive depois a gente vai estudar com detalhe no Vigiar e Punir, é um artigo baseado no sujeito disciplinar e psicologia, né, para quem é psicólogo do grupo, se interessa pelas coisas psis, né, como disciplina e psicologia se relacionam, né. E outro um artigo sobre história da loucura, que eu acho muito interessante, um dos meus melhores artigos, é sobre as figuras do sujeito de loucura com a psicologia. Eu gosto muito desse artigo. Os que eu mais gosto, tá? Mais alguma questão, pessoal? Eu gostaria de agradecer a todos, agradecer a Gabriela pela generosidade, pela acuidade que ela sempre tem ao desenvolver o trabalho de facilitação. A gente tem essa descontração, mas todo mundo tem vontade de fazer o melhor de si, né? Por isso que a gente está continuando no grupo, né? Pela dedicação, capricho que ela tem. Agradecer a todos por terem elaborado um artigo que eu escrevi, gente. Se você soubesse a felicidade que isso me desperta. É uma honra ter pessoas tão maravilhosas lendo meu artigo. E a gente vai continuar nossa jornada semana que vem com Psicologia e Disciplina. Já está disponível no Whats, tá, gente? Acredito que todos foram inseridos no Whats, né? O Edemir foi inserido, gente. O Edemir e o Rodolfo estavam querendo entrar no Whats. Deu certo, gente? Deu certo, Edemir e Rodolfo? Vocês que estão na sala. Enfim. Então, tá, deu sim. Que bom, Rodolfo. Então, o artigo está lá e a gente vai. Desejo a todos, todas e todos uma ótima semana. Muito obrigado. Semana que vem vamos ter disciplina e psicologia. Legal, né, gente? Grande abraço. Eu vou conversar agora com o Márcio sobre pesquisa, tá? Tchau, tchau. Obrigada, gente. Grande abraço a todos e todas.